Bom dia, bom dia! Para entrar no clima de Êxodo que iniciamos hoje. Faraó ou Deus? Vai curtindo aí enquanto você pega a sua Bíblia e seu marca-texto. Vou enviar para algumas pessoas aqui. Porque nos trouxe aqui nos céus a este lugar. Eita glória! Aproveitar para esquentar também, né? Porque o frio. Assim lamentou então Moisés, a Deus clamou. E o que aconteceu? E Deus lhe falou. Bom dia, Jojo, tudo bem? Mamãe, meu maninho, bom dia, tudo bem? Toca nessas águas. Colocamos Faraó Deus para combinar com o Êxodo que a gente vai começar hoje. Presta atenção aí. Israel passou, porque clamas a mim. Vai lá, Júnior, no grupo, fala com o pessoal que a live está começando. Bom dia, Débora. Tudo bem com você, Débora? Uma alegria ter você aqui com a gente. Israel o quê? Israel passou. Pra ver se dá uma esquentadinha. Gente do céu, hoje eu tô embrulhada de coberta e tudo mais aqui na live, porque tá frio demais. Bom dia, Poliana Santos, tudo bem com você? Cadê nossas amiguinhas? Tô aqui esperando as nossas amiguinhas entrarem. Amiguinhos, né? Tem meninos também. Já pegou a Bíblia e marca-texto? Coloca aqui. Já peguei a Bíblia e marca-texto. Bom dia, Manu, Natália, tudo bem com vocês? Bom dia, igreja. Bom dia. As meninas já chegaram animadas, é isso aí. Hoje, Natália, tô falando que escolhi Faraó ou Deus, porque, assim, para entrar no clima de Êxodo, entendeu? E para dar uma esquentadinha também. Ontem você estava embrulhada, hoje sou eu que estou embrulhada. Toda empacotada aqui, morrendo de frio. Assunto aí. O que o Senhor é Deus. Canta a mocidade, o que. O Senhor é Deus. Os velhos também cantam, escreva aqui, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O que? O Senhor é Deus. Canta montes claros. O que? O Senhor é. Mais uma coluna de fogo durante a noite. Os carros de Faraó no meio. A animação hoje, Natália. Tô quente hoje. Cadê, gente, que ninguém colocou aqui falando que já tá com marca-texto e com a Bíblia? Coloca aí, fala que já tá com marca-texto. Abre em Êxodo e abre em Provérbios 6 também. Nossa musiquinha já tá acabando. Tornou-se dia. Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Faraó. Natália tá pronta. Isso aí, Natália. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O que? O Senhor é Deus. Agora canta Montes Claros. Canta Montes Claros. Ei, Senhor
Eita, glória! A versão que eu escutei aqui foi de Faraó ou Deus, da banda Som e Louvor. Se vocês quiserem continuar escutando aí durante o dia, ter um dia animado, tá? Foi essa versão que a gente escutou. Colocar nosso fundinho musical aqui pra gente já começar. Provérbios 6. Provérbios 6. Simbora, meu povo. Vamos ver o que o Senhor nos reserva hoje. Bora lá. Vocês já podem ir convidando pessoas aí também para participar. Bom dia, pessoal da Crossap. Crossap Mock, Larissa, Rainha X. Muito bem-vindos. Vocês sejam muito bem-vindos. Vamos ler agora Provérbios 6, tá? Larissa, bom dia. Advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Olha isso, presta atenção no que você fala para você não se tornar prisioneiro aí, viu? Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vai e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Presta atenção. 7 coisas ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Forte isso, marca aí. São 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que o Senhor detesta, né? Nessa ordem aí. Advertências contra o adultério. 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deitar com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme
desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Eu coloquei um post-it aqui fazendo uma alusão sobre isso, né? Sobre termos o Senhor, Deus, como marido e nós como esposa. Toda aquela questão de Jesus ser o primeiro Adão, eu não sei se vocês viram o post que eu fiz a respeito disso, de nós sermos a segunda Eva, né? Feitos para ele, e que ele tem ciúmes, né? Aí eu coloquei um post aqui dizendo isso: o Senhor é zeloso e tem ciúmes de nós. Não podemos traí-lo, fomos feitos para adorá-lo somente. O Senhor detesta, abomina a idolatria, a qualquer coisa que ocupe o seu lugar. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, ele abomina e detesta. E aqui a gente não está falando só de imagens, de escultura, né? Que a gente sabe que é uma idolatria. Quando você adora imagens. Mas qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, às vezes você coloca o seu trabalho no lugar de Deus, às vezes você coloca a sua família no lugar de Deus. Qualquer coisa que ocupe esse espaço é considerada idolatria. E o Senhor tem ciúme e ele abomina a idolatria. Deixa eu ver aqui. Bom dia a todo mundo que chegou. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Ramon. Tudo bem? Ângela. Bom dia, Ângela chegou cumprimentando. Bom dia, a paz, Ângela. Bom dia, Wesley. Nós estamos em Provérbios 6, no versículo 34. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Olha isso. Em Hebreus 10, 31, eu coloquei aqui como anotação, tem escrito assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Forte, né? Se já é difícil cair nas mãos do marido terreno, imagine cair nas mãos do marido celestial. Você tá doido. Cuidado aí com o adultério, com a idolatria, com trocar o Senhor por qualquer outra coisa. Colocar qualquer outra coisa na posição de Deus. Presta atenção nisso. Bom dia, Oséias. Tudo bem com você? Estava sumido, rapaz? 35. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Isso aqui ainda falando sobre o marido traído. Ó. Olha que interessante. Tenta considerar isso aqui não como um marido terreno, mas pensa agora como um marido celestial. Ele não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Ele tem ciúmes de nós. Forte isso, né? Terminamos o nosso provérbio de hoje e vamos iniciar Êxodo, igreja. Êxodo, igreja, olha que emoção. Já terminamos Gênesis. Quem tá comigo aqui desde o primeiro propósito, a gente já finalizou o Novo Testamento todo. Já terminamos agora Gênesis e estamos indo para Êxodo. Olha que alegria, glória a Deus, né? Em breve finalizamos a leitura da Bíblia todinha. Ô, tempinho, meu Deus. Vamos lá. Vou ler aqui o iniciozinho da minha Bíblia, como eu tenho costume de fazer nos inícios de livros, para a gente entender um pouco sobre o livro de Êxodo. Êxodo provém do nome grego Êxodos, dado ao livro por aqueles que o traduziram para o grego. Deixa eu abaixar essa música aqui que ela vai começando a me irritar. Não sabe abaixar pouco, não, é muito. Isso. Então, o Êxodo provém dessa palavra aí do grego, Êxodos, né? A palavra significa saída, partida. O nome foi mantido pela Vulgata Latina, pelo autor judeu Filo, e pela versão siríaca. Em hebraico, o título do livro é formado por suas duas primeiras palavras, We-Eler Shemó. Finge que eu li certo, tá? A mesma expressão ocorre em Gênesis 46:8, em que também introduz uma lista dos israelitas que entraram com Jacó no Egito. Portanto, não era a intenção de que Êxodo existisse separadamente, mas era considerado continuação da narrativa iniciada em Gênesis e completada em Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados no conjunto Pentateuco. Então, a gente já falou sobre esses livros, né? O que é o Pentateuco e que ele está presente em outras religiões também, né?
Enfim, então o que esse autor está dizendo aqui? Que Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio nem era para ser separado, né? Meio que um livro só, uma história só. Mas aqui, né, didaticamente a gente tem essa separação e agora a gente vai ler Êxodo. O livro fala que é de autoria, várias declarações em Êxodo mostram que Moisés escreveu certas seções do livro. Além disso, Josué 8:31 refere-se ao mandamento de Êxodo 20:25, como escrito no livro da Lei de Moisés. O Novo Testamento também confirma a autoria mosaica de vários textos de Êxodo. Essas referências tomadas no conjunto fazem supor enfaticamente que Moisés foi em grande medida o responsável pela composição do livro de Êxodo. Opinião tradicional, não desafiada de modo convincente pela teoria bastante divulgada de que o Pentateuco como um todo contém 4 fontes documentárias subjacentes. É isso aí, Moisés escreveu também. Beleza? Simbora então, meu povo. Êxodo 1. Bom dia, Rayane. Bom dia, RCK Seminovos. A opressão no Egito. Vamos lá. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, olha aí, presta atenção. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele a seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia. Olha aí, o novo rei ele não sabia de José, não conhecia a história de José e ele oprimiu os israelitas. Deixa eu só tirar esse post-it aqui do meio, que está me atrapalhando a leitura. Pronto. Aí o rei viu ali, né, que o povo estava se proliferando e crescendo. Aí no versículo 10 ele fala: temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Olha isso, quanto mais eles eram subjugados, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam e o medo dos egípcios ia aumentando. Eles falaram: a gente precisa fazer alguma coisa com esse povo, ok? Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, olha, presta atenção. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte.
Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Isso aqui é interessante. Deixa eu ver se tem algum rodapé a respeito. 20... Não tem. Mas é interessante, né? Porque as parteiras, aparentemente aqui, elas não poderiam ter filhos, é isso? Família? Porque fala que, visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu que tivessem suas próprias famílias. Então, assim, elas ajudavam ali, elas a terem os filhos, mas parece que elas mesmo não tinham família. E por elas terem sido bondosas, né, nesse sentido de não matar ali o povo de Deus, né, os meninos que estavam nascendo, o Senhor deu esse presente para elas. Foi isso que eu entendi. Se vocês tiverem entendido alguma coisa diferente, ou na Bíblia aí de vocês tiver algum rodapé falando alguma coisa, comentem aí pra gente dividir o conhecimento, ok? Bom dia, Ludmila Azevedo, tudo bem com você? Ana Cristina. Isso, Natália, me ajuda aí. Estamos em Êxodo 1, agora indo para o versículo 22. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Olha que forte, gente. Matar os meninos. Por quê? Porque os meninos cresciam e se tornavam, como eu vou dizer, parte, né? Poderiam ser parte de um exército e lutar contra o faraó. Então, ele considerava os meninos uma grande ameaça. Então, matem todos os meninos que nascerem. Nesse momento, vai surgir uma pessoinha, que é o que a gente vai ler agora no capítulo 2. Aleluias, Azevedo dando aleluias. Glória a Deus, Azevedo. É isso aí. Agora nós vamos falar sobre Moisés, o nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi, olha aí, tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre juncos e mandou a criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Gente, olha que linda a provisão do Senhor, né? E a sabedoria da mãe, né? A sabedoria aqui da mãe dessa criança também. Porque aquele menino era para ser lançado no rio para a morte. Ele, de fato, foi colocado, não foi lançado, mas foi colocado no rio Nilo. Então, assim, ela fez o que mandaram, não fez? Mas ela fez com o intuito de não matar, porque o que o faraó queria? Lancem no Nilo para afogar as crianças. Ela colocou no Nilo e aquele pensamento dela, aquela sabedoria que ela teve, foi o que fez com que Moisés vivesse. E olha que legal, a provisão do Senhor fez com que aquele menino chegasse na própria filha do faraó. O faraó tinha dado aquela ordem para matar todas as crianças. E, coincidentemente, aquele que libertaria o povo do Egito foi parar dentro do próprio castelo, foi criado como um príncipe, porque a filha do faraó viu aquela criança, né? Teve pena dela. E aí, olha que legal, a irmã de Moisés, no caso Miriam aqui, né? A irmã de Moisés ficou observando tudo aquilo
E quando ela viu que a filha de Faraó pegou aquele menino para criar, ela ainda deu uma ideia. Olha que legal. Olha, você quer que eu vá buscar ali entre o povo hebreu alguma mulher para amamentar essa criança? Olha que forte, gente, que poderoso isso. A própria mãe teve o prazer de amamentar o seu filho e ainda foi paga por isso. Olha aqui, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Senhor, é incrível. Exato, Natália. A própria mãe amamentou, cuidou e ainda recebeu para cuidar e amamentar o próprio filho. A provisão do Senhor foi incrível, incrível, incrível. Continuamos. Fantástica essa história, né, Natália? Bom dia. Bom dia, EBD e Bev, Flávia, Clínica de Saúde Melhorar. Estamos em Êxodo 2, versículo 11. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Lembrando que Moisés tinha sido criado no castelo, né? Então, eu entendo que desde que assim ele teve entendimento, já foi apresentado para ele que ele era hebreu, porque aqui já crescido, ele entende que os irmãos dele eram os hebreus, ok? Então, ele foi conhecer aquela realidade ali, fora do castelo, e ele viu que era muito pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, olhou assim para todos os lados. Não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: "Por que você está espancando seu companheiro?" O homem respondeu: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós?" Olha isso, gente. Extremamente interessante isso aqui. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Aqueles hebreus não sabiam, mas ele realmente seria líder e juiz deles. Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Bom dia, Marília. Bom dia, Maicon. Estamos em Êxodo 2:15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Olha que coisa, gente. No caso, o avô postiço, né? Porque se a filha do faraó era mãe de criação, então o faraó era avô de criação. Acompanhando aí comigo? Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali, assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Gente, vocês repararam que sempre acontece alguma coisa ao redor do poço? Ao redor do poço tem vida, sabe? Acontece vida, né? Por quê? Porque tem água. É interessante, a gente primeiro viu a história de Isaac, né? Quando o servo foi lá buscar Rebeca, né? E aí ele encontra a Rebeca ali na beira do poço. Depois a gente viu Jacó conhecendo Raquel também à beira do poço. Agora Moisés também à beira do poço, né? Que conhecendo também a futura esposa dele, porque a futura esposa dele estava entre essas 7 aqui. Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, ou não? Espera que agora eu estou confusa. Vamos seguir. Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhes perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai para elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Realmente. Então, uma daquelas meninas ali do poço era a esposa de Moisés. Seria a esposa de Moisés, Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson.
dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Olha isso aí, gente, o poder do clamor. O poder do clamor. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Eu passei o marca-texto aqui, se você quiser passar também. Qual que era aí a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó? Interaja comigo, coloca aí se vocês lembram qual que era a aliança. Coloca aqui, eu quero saber se vocês estão ligados nessas nossas leituras. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Êxodo 3, Moisés e a sarça em chamas. Estou esperando a resposta suas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Não entendi, foi nada. Reuel e Jetro é a mesma pessoa? Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, este lhe perguntou: peraí que eu estou identificando. Por que voltaram tão cedo? Eles responderam: um egípcio, papapá. Onde ele está? Porque deixou. Moisés se sentou, concordou morar na casa. Deu a filha Zípora. Peraí que eu vou pesquisar se Reuel e Jetro é a mesma pessoa, porque agora eu fiquei confusa. Qual que é, Natália, a aliança? Qual que é a aliança, José Luiz? Qual que é a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó? Qual era o verdadeiro nome do sogro de Moisés? Jetro era um título de honra dada. Ah, olha só, então Jetro não é nome. Gente, eu morria sem saber. Natália. A aliança que o Senhor tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, que eles seriam numerosos, que a descendência seria gigante, tanta quanto a areia da praia, que eles olhariam para a areia da praia, se eles pudessem contar, essa seria a descendência. Olha para as estrelas, se vocês puderem contar, essa será a descendência. Tenho que anotar. Anota aí. A descendência o Senhor tinha prometido, né? A aliança era essa, de fazer um povo numeroso, grande. Ok? Verdade. Bom dia, Lídia. Tudo bem com você, Lídia? Estamos identificando aqui. Olha aí. Eu fiquei na dúvida porque primeiro estava falando que o sogro de Moisés se chamava Reuel, né? E depois falou Jetro. Eu fiquei na dúvida. E geralmente as pessoas falam que o nome do sogro de Moisés é Jetro, né? Então, vem cá, vamos ver que eu achei um texto aqui falando. Reuel era o nome real do sogro de Moisés e significa amigo de Deus. Jetro era um título de honra dado a Reuel e significa superior ou sua excelência. Esse título era dado a homens de classe sacerdotal da época, já que Reuel, Jetro, era sacerdote de Midian, ao norte do deserto árabe. Olha isso, gente, eu morria sem saber se eu não tivesse pesquisado. A minha vida inteira eu achei que o sogro de Moisés se chamava Jetro. Mas na verdade Jetro é um título dado a Reuel. Um título como sacerdote, pastor, presbítero, essas coisas, era um título. Jetro é um título, mas o nome do sogro de Moisés era Reuel. Olha que curiosidade legal. Bacana, né? Simbora então. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, novamente o anjo com A maiúsculo, lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Agora eu vou pesquisar o que é uma sarça. A minha vida inteira eu soube que sarça é uma arvorezinha, mas eu quero saber como que é uma sarça de verdade. Sarça, imagem. Só aparece a sarça pegando fogo. Ah, é uma plantinha, gente. Aqui, ó. É uma plantinha no meio do deserto. Tá vendo?
É só uma arvorezinha no meio do deserto. Só que essa arvorezinha tava pegando fogo. Pegando fogo, galera. Então vamos lá. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Ele ficou curioso, ele viu a sarça e ficou curioso. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. É muito linda essa história, não é, Lídia? Bom dia, Si. Eu nem lembrava que Moisés era casado. Pois é, e a esposa dele chama Zípora. Zípora. Vamos lá. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 7. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Olha isso, que coisa linda. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Olha aqui, gente, que interessante. O Senhor tinha uma terra boa e vasta, onde manava leite e mel para dar para o povo. Mas o Senhor não enganou de jeito nenhum. Ele falou, olha, essa é a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então Canaã tinha essa galera toda lá. Esse pessoal todo estava lá em Canaã, nessa terra que manava leite e mel. Mas o Senhor já tinha decidido que daria ao povo, o povo dele, essa terra. Sigamos, versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, olha o que o Senhor está falando para Moisés. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome deles, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel os atenderão, as autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá,
O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Gente, olha que forte isso. Por isso estenderei a mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas. As maravilhas. Eu não sei se vocês pegaram, mas é engraçado, porque tudo que vem a seguir são pragas, né? A gente vê aí as 10 pragas do Egito, a gente vai falar sobre elas. E aqui o Senhor fala que vai ferir os egípcios com todas as maravilhas. E isso me lembra aquele versículo que fala de sinais e maravilhas. Espera aí que eu vou ver onde está. Como vocês sabem, às vezes vem uns negócios na minha cabeça e eu pesquiso, né? Então fica aí, igreja. Sinais e maravilhas. Eu acho que fala, e surgirão falsos profetas, né? Surgirão falsos profetas fazendo sinais. Aqui, ó. Isso. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Está em Mateus 24. Por que, Isadora, você está falando sobre isso? Porque a gente vai ver que Moisés vai para, né, o Egito, vai lá conversar com o faraó. E aqui o que o próprio Senhor diz? Olha, ele não vai deixar vocês saírem a não ser que eu pese a mão sobre ele. Sobre eles ali, né? E aí o Senhor fala que vai operar maravilhas. E essas maravilhas a gente já sabe que são as 10 pragas, tudo mais. E olha que coisa, aqui fala em Mateus 24, surgirão falsos profetas que enganarão a muitos, farão grandes sinais e maravilhas. Quando Moisés chegar lá para se apresentar a Moisés, para se apresentar a Faraó, Moisés vai fazer alguns sinais, sabe? A gente vai ler sobre isso, para provar ali para Faraó quem foi que mandou ele, entendeu? Presta atenção. E aí vão chegar alguns magos e vão reproduzir aqueles sinais e aquelas maravilhas que Moisés fará. Então me veio isso aqui em mente, por quê? Porque aqueles são falsos profetas, enquanto Moisés estava, né, com a profecia verdadeira ali e realizando algumas maravilhas para mostrar para o faraó, falsos profetas também conseguiam enganar, conseguiam reproduzir aquelas maravilhas. Mas não é porque eles realizavam maravilhas que eles eram profetas de verdade. Vocês conseguem entender isso aí? Então, lá no Antigo Testamento tem essa parte falando sobre sinais e maravilhas e me veio esse pensamento aqui também sobre algo que vai acontecer nos nossos dias e que tem acontecido nos nossos dias, né? Sobre falsos cristos e falsos profetas que realizam alguns sinais e enganam a muitos. Então, a gente tem que ficar atento em quem é que está operando essas maravilhas, ok? Porque talvez os falsos profetas consigam reproduzir as maravilhas também. Então a gente tem que ficar atento no profeta e não só nos milagres, nas maravilhas, nas manifestações. Pegaram aí, igreja? Vamos seguir. Me veio esse negócio e eu precisei pesquisar. Então vamos lá. Então o Senhor falou com ele, ó, por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Bora lá, 21. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Sim, muito bom, verdade. Por isso devemos buscar o discernimento. Exatamente, Si.
Exatamente, porque se a gente for só pelas maravilhas, a gente é facilmente enganado. A gente tem que buscar o discernimento, pedir o Espírito Santo discernimento a respeito do profeta que está entregando essas maravilhas. Amém? Vamos lá. Êxodo 4. Os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então, eu fiz a pergunta no lugar errado. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar esta água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Há boatos aí de que Moisés era gago, né? Era pesado de língua. Então, Moisés pergunta: Senhor, não tem facilidade para falar, tá? Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Olha isso, gente. Vai me vindo uns insights, vai me vindo. Eu perdi minha lapiseira, eu não tô achando ela de jeito nenhum. Ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Vou anotar aqui só pra mim, viu, gente? Depois, se eu perceber que vai ser importante, eu comento com vocês. Só marcando aqui. Versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará sinais miraculosos. Essa vara aqui, gente, se não estou enganada, é a vara que ele vai abrir o mar vermelho. Olha que coisa forte. Gente, isso aqui é muito interessante, ó. Ele fala: Senhor, olha, eu tenho a voz, a língua pesada, né? Algumas pessoas falam que ele era gago e tal. E aí o Senhor fala: beleza, você tem um irmão lá, né? Ele vai ser o porta-voz. Fala com ele. Então Moisés, nesse momento, estava com tanto medo, receio, não queria falar. E aí ele tem ali um discernimento da parte do Senhor, que ele tinha um irmão que falava bem, né? O irmão dele, Arão. Então ele falou assim: ó, eu vou falar para você, Moisés, eu vou falar com você, Moisés, e você fala para Arão. Mas não tenha medo, porque eu vou estar com vocês. Ok? Seguindo, Êxodo 4, versículo 18. Bom dia, Dai. Tudo bem com você, Dai? A volta de Moisés ao Egito.
Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montados num jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Vou marcar aqui novamente. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Gente, isso para mim é sempre uma incógnita, porque a gente vai ver aqui várias vezes. Talvez nessa leitura agora que a gente vai fazer junto, e aqui com os comentários, a gente chegue a um denominador comum. Porque várias vezes a partir daqui a gente vai ver que o Senhor fala: eu endureci o coração dele. Eu endureci para que ele não fizesse. Eu endureci para que, ele perseguisse. Eu endureci. Gente, o Senhor endureceu o coração dele. Presta atenção nisso. Se Deus quiser, a gente vai chegar no entendimento a respeito disso. Versículo 22. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe meu filho ir para prestar-me culto. Gente do céu, Israel é o meu primeiro filho. O povo de Israel era o primeiro filho. O primeiro. Nós somos o quê, gente? Eu entendo que nós somos o segundo, os gentios. Lembram lá do Novo Testamento que a gente leu? Nós somos o segundo filho. Entendo isso, viu? Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Gente, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. 21. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois, diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Se não me engano, essa praga aqui de matar os primogênitos é a 10ª praga. Deixa eu ver aqui. O anúncio da 10ª praga. A praga das trevas. A 10ª... olha que interessante. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Pera aí que eu tô tentando entender um negócio, viu, galera? Fica aí firme. Bom dia, Davi. Bom dia, Beth. Bom dia, Ludson. Rani, tudo bem com vocês? Isso aqui é muito interessante, gente. Muito interessante. Por quê? O Senhor foi falar ali com Moisés, explicou que ia até endurecer o coração de Faraó, né? Do Faraó ali naquele momento. E depois diga ao Faraó, ele fala, depois diga ao Faraó: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não deixou, por isso matarei o seu primeiro filho. Então, esse momento aqui que o Senhor endureceu o coração, acontece durante as 9 pragas. Vocês conseguem entender? Durante as 9 pragas, o coração de Faraó foi endurecido. E só depois da 10ª praga, né, que foi aqui, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primogênito, só depois dessa praga que o povo foi liberto. Eu tô falando isso aqui porque eu já li antes, né? Então, eu já fiz essa assimilação. Bom dia, Loren. Tudo bem com você? 24. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Eu nunca tinha reparado isso. Eu marquei com marca-texto aqui, mas olha só. O Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. Eu não entendi isso aqui não, gente. 24. Deixa eu ver.
talvez perto de onde havia água e onde os viajantes pudessem pernoitar. O Senhor procurou matá-lo, ao que parece porque Moisés não circuncidara o filho. Ah, menino, olha aqui. Numa hospedaria, então beleza. Aconteceu o quê? Que ele casou com Zípora. Aí o menino nasceu, um menino que ele deu o nome de Gerson, só que ele não circuncidou. Aí aqui tá falando isso, né? No meu rodapé tá dizendo isso, que parece que foi por isso que o Senhor procurou matá-lo, né? Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora, a mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Gente do céu! Então, o que eu entendi aqui? Ele devia ter circuncidado o filho dele. E como ele não circuncidou, o Senhor, né, ficou irado, porque fazia parte da aliança que ele tinha feito lá com Abraão, lembra? Que Abraão, lá com seus 100 anos, foi fazer a sua circuncisão. Então, era uma aliança que deveria, né, ser feita, ser cumprida. E parece que o filho não tinha sido circuncidado. E aí, olha a sabedoria da esposa de Moisés. Uma sabedoria, por quê? Porque se deveria fazer ali a circuncisão, com certeza é uma espécie de cirurgia, né? Então, não seria um bisturi, mas seria a faca ali da época, tudo certinho. Quando ela percebeu que o Senhor foi ao encontro para matá-lo, ela falou: opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Ela catou uma pedra afiada ali. Gente do céu, que loucura. E ela mesma fez a circuncisão do filho ali imediatamente para que o marido dela não morresse. Ela, a Zípora, teve o discernimento de que o Senhor tinha entrado ali para matar por causa disso. Que loucura, né? Vamos lá, isso mesmo, ele tinha que ter sido circuncidado. Obrigada, Lídia. Lídia comentando aqui. 27. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Então, Arão já começou a ser o porta-voz aqui, né? Moisés, né? Falando: olha, eu sou gago, me ajuda aí. Então, Arão foi e contou o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a opressão, curvou-se em adoração. Capítulo 5. O faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me numa festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então ele está falando: quem é o Senhor? Quem é esse Senhor que você está dizendo? Ok? Eu não conheço. Eu não vou deixar Israel sair. 3. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? Não entendi. O que quer dizer? Quer dizer que essa gente parada ia se multiplicar mais ainda? Tipo, sem trabalho, eles vão se multiplicar mais ainda, vão ter tempo para reproduzir. Era isso que eu estava querendo dizer, será? 6. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha.
mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando. Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Misericórdia. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não lhes darei palha. Saiam, recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes dos israelitas foram apelar para o faraó. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderia reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Olha isso, gente. Deus foi endurecendo o coração de faraó. Exatamente, sim. Foi aí a partir do momento, né, que Moisés foi conversar ali, já começou. O Senhor já tinha dito que Faraó não ia deixar, a não ser que ele pesasse a mão. Então era necessário que essas coisas acontecessem, né? E aí, olha só. Existia ali Faraó, existia os feitores. Então Faraó estabelecia os feitores, né? Deixa eu ir desenhando aqui. Eu gosto de desenhar às vezes. Então vamos lá. Tinha um faraó que mandava. E o faraó estabeleceu alguns feitores, né? Que eram tipo pessoas que mandavam o povo trabalhar. E esses feitores iam constituindo capatazes, que eram do próprio povo de Israel, né? Então esses capatazes aqui, ó, eram pessoas que comandavam o trabalho ali dos israelitas. Então, aqui egípcio, aqui egípcio. O faraó egípcio, os feitores egípcios, mas os capatazes aqui já faziam parte do povo também israelita. Então aqui estava todo o povo que trabalhava, israelita, 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 israelita. Esses aqui foram os capatazes que foram conversar com o faraó, porque o trabalho estava sendo muito forçado, estava sendo pesado demais. E aí, quando eles estão saindo, eles encontram com Moisés e Arão e eles ficam revoltados. Olha só, a gente já não trabalhava o suficiente, não? Vocês vieram e atraíram o ódio de Faraó. Agora a gente está trabalhando muito mais. E aí eles começaram a reclamar com Moisés e Arão. A partir desse momento já começa a reclamação do povo de Israel. E vocês vão ver que o povo de Israel é um povo reclamão demais da conta, reclamão toda a vida. Vocês vão passar raiva comigo. Oh, meu Deus, vamos lá. Deus anuncia a libertação. Versículo 22. Moisés voltou-se para o Senhor, e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá
o que farei ao faraó, por minha mão poderosa. Ele os deixará ir, por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha herança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra com mão levantada, que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhes deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. A genealogia de Moisés e Arão. Fica aí, não sai durante a genealogia. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izá, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Então, Arão e Joquebede são os pais de Arão e Moisés. Aqui na Bíblia não fala, mas de Miriam também, ok? Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izá foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filho de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assis, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Estes foram os chefes das famílias dos levitas conforme seus clãs. Foi este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Peraí, o que é? Peraí. Ok. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Arão, o porta-voz de Moisés. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Capítulo 7, nosso último capítulo de hoje.
O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Multiplique, embora multiplique meus sinais e maravilhas. No caso, 10, né? Ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo, marque aí, atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Olha aí, gente, já eram idosos. A vara de Arão transforma-se em serpente. Olha aí. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Olha aí, quando a gente estava falando sobre falsos profetas fazerem os mesmos sinais, eles têm a mesma capacidade para fazer sinais e maravilhas. A gente precisa ficar atento, então, não nas maravilhas, mas em quem está realizando essas maravilhas, ok? Versículo 12. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Bom dia, Maria, tudo bem? Estamos em Êxodo 7, versículo 14. A primeira praga, sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério.
Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Aí já começamos outro capítulo. Deixa eu ver. 27. Agora é 9h27. Temos 3 minutos. Vamos continuar então. Vamos para o capítulo 8. Então, beleza. Aconteceu isso. Passou 7 dias, né? Transformou ali as águas do Nilo em sangue. E aí o versículo 25 fala: passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Capítulo 8. A segunda praga. Rãs. Ai. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto, em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você e seus conselheiros e em seu povo. Gente, que nojo. Ui! Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Olha aí. Então, pela primeira vez, Faraó fala: ora ao Senhor para tirar essa praga aí e eu vou deixar vocês saírem. Coloquei um asterisco aqui. 9. Moisés disse a Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse Faraó. Peraí que eu não entendi. Moisés disse a Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo. Ah, tá. Ele perguntou: quando é que vai orar? Em outras palavras, ele disse: amanhã, disse Faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, os teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Se tá colocando uma pererequinha aqui, uma rãzinha de emoji. A terceira praga, piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra, todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e animais. Olha aqui. A primeira vez que os magos não conseguiram reproduzir o que eles tinham feito. Lá Arão transformou em serpente, os magos conseguiram fazer a mesma coisa, né? Depois eles transformaram a água do Nilo em sangue, os magos também conseguiram fazer a mesma coisa. Eles fizeram ali aparecer rãs, os magos também conseguiram. Dessa vez é a primeira praga que eles não conseguem
por meio de suas ciências ocultas, reproduzir. Ok? E aí o versículo 19. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Aqui, ó, gente, até os próprios magos reconheceram que aquilo era o dedo de Deus. Estou marcando aqui. A quarta praga, moscas. Até os magos reconheceram a Deus. Exatamente. Sim. Chique, né? Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó, quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você. Deixa eu colocar aqui o post-it. Para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. 22. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. Olha aqui outra coisa importante. Esse aqui é o primeiro evento onde o Senhor faz distinção. Então, todos os outros eventos afetaram tanto os egípcios quanto os israelitas, porque vieram aquelas pragas sobre toda a terra. Então, o Nilo ficou todo poluído. Então, tanto os egípcios quanto os israelitas sofreram, porque não tinha água para ninguém. Depois, a praga dos piolhos também veio sobre todo mundo. A praga das rãs veio sobre todo mundo. Mas aqui o Senhor começa a fazer distinção. Ele fala, vou fazer distinção agora entre o meu povo e o seu. Aquela região é onde meu povo fica. Lá não vai acontecer nada. Vai acontecer só aqui, para que você entenda que eu sou Deus desse povo. E assim fez o Senhor. Versículo 24. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus conselheiros. E em todo o Egito, a terra foi arruinada pelas moscas. O post-it que eu coloquei foi isso que eu comentei aqui com vocês. 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que sair da sua presença, orarei ao Senhor. E amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Olha aqui, Moisés já falou. Primeira vez você pediu para eu orar, eu orei. Então as rãs foram embora e depois você não deixou a gente sair. Então não haja com falsidade novamente. Ok? Isso que Moisés está falando com o faraó. Versículo 30. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Então já foram 4 pragas. Amanhã nós leremos o restante das pragas. Finalizamos os nossos capítulos de hoje, porque já deu o nosso horário. Passamos inclusive 7 minutos. Ó, a Bianca deitadinha ali, ó. Tá vendo? Gente, um grande beijo pra vocês. Uma bênção ter vocês todos aqui. Deixa eu dar aqui um beijinho pra quem tá na live nesse momento. Natália, Si, mamãe, Juninho, Ludson, Cecília,
Azevedo, um grande beijo para todos vocês. Que o Senhor abençoe o dia de vocês. Estaremos aqui amanhã, se o Senhor nos permitir, para continuarmos a leitura de Êxodo. Chamem mais pessoas para participar, tá? Se vocês quiserem também, postar lá no Instagram e falar, olha, todo dia tem live. Natália faz isso todo dia. Ó, todo dia, 8 e 10 tem live. Bora assistir, convida mais gente. Vai ser uma bênção. Deixa o Senhor te usar. Amém, igreja? É isso, senti falta de Dejane hoje. É isso, um grande beijo.